Falar que nessa aula nós aprenderemos como tomar as primeiras decisões que é referente a serverless, né? Trabalhar com serverless ou trabalhar fazendo lock-in ou não. Bom, vamos entender primeiramente então o que são esses conceitos aqui no meu mapinha mental. Falando inicialmente de serverless, do que se trata esse conceito? Ele é um modelo arquitetural, tá? É uma forma de você projetar a sua solução como um todo. Só que, ao invés de você codificar tudo de uma maneira mais desacoplada e solta ali de um universo tecnológico, em geral você acaba precisando fazer lock-in. Por isso que a gente tem lock-in e serverless junto, tá? Ambos fazem parte aí de uma decisão que tem tudo a ver uma com a outra. O serverless, em geral, trata de você criar ali uma solução sem a necessidade de componentes de infraestrutura, sem que você precise configurar componentes de infraestrutura. Ou seja, isso reduz um pouco a necessidade de você ter ali alguém que conheça, por exemplo, de máquinas, né, de configuração de máquinas e também a parte de banco de dados, a parte de configuração e disponibilização de infraestrutura como um todo, né, para publicar na internet. No modelo serverless, a gente já tem tudo isso resolvido pela cloud. Então minimiza muito a necessidade desse tipo de profissional. Embora continue sendo muito importante, né, que se tem alguém com esse conhecimento, muitas vezes o próprio dev consegue fazer nesse modelo serverless, né? Mas, de novo, aí eu preciso ter alguém que conheça de serverless dentro de casa para eu poder trabalhar dentro deste modelo arquitetural. De cara aqui eu recomendo que você nunca faça, tá? Tanto para serverless quanto para o conceito de lock-in, que a gente já vai ver já, nunca faça ele parcial. Porque se você fizer parcial, todos os benefícios que você teria, você perde. Bacana? No caso de serverless em especial, o que a gente ganha quando a gente faz uso desse modelo arquitetural? A gente ganha em custos, tá? Porque eu não tenho a necessidade de um profissional dedicado para trabalhar com infraestrutura. Eu também ganho no tocante a processamento, a memória, a obsolescência de máquina. Imagina que eu tenho uma máquina física minha ali que eu preciso dar manutenção. Só de estar na cloud, né, no modelo on-cloud, eu já não preciso mais me preocupar com isso. Mas quando eu tenho uma VM, por exemplo, eu preciso me preocupar com atualizações dela. E talvez se eu atualizar quebra alguma coisa, então eu tenho que fazer backup dessa máquina também. Então tem uma série de coisas que eu preciso trazer, de preocupações que eu preciso trazer e manter ali no modelo mesmo on-cloud, né, quando eu contrato as máquinas e trabalho com elas. Beleza? E no caso do serverless, aí já é diferente. A própria cloud resolve tudo para mim. Eu coloco o meu código em espécies de containers, né, dentro de componentes que a própria cloud encapsula para mim e já me entrega em forma de serviço, com tudo resolvidinho. Isso serve ali para front-ends, por exemplo. Eu posso ter o meu front-end sendo disponibilizado por uma infra como serviço, de uma maneira que eu simplesmente só coloco o meu código ali dentro e ele me disponibiliza, né, o front-end prontinho. Mesma coisa para o back-end. Eu posso criar funções. Na AWS, por exemplo, tem o nome de Lambda. E no caso da GCP, da Azure e de outras clouds, muitas vezes tem o nome de functions, né? Funções serverless, né? Funções que rodam dentro daquela cloud. Dessa forma, eu tenho vários ganhos, como eu havia dito anteriormente, né, no tocante a finanças, ao quanto eu invisto na minha infraestrutura. Mas eu também tenho algumas vantagens do tipo disponibilidade, segurança, escalabilidade, elasticidade, porque à medida que eu deixo de utilizar alguns recursos, eu também pago menos. Bacana? Então, isso é interessante, muito interessante, principalmente para startups e também para muitas empresas grandes. Tem vários cenários que se aplicam, a gente também vai aprender como que a gente escolhe, tá? A gente já vai para esse ponto já. Bom, então, se eu fizer, por exemplo, parcial, eu acabo tendo só parte dos benefícios financeiros que eu teria, né? Eu não vou ter o total, e eu ainda acabo precisando pagar, talvez, o fixo ali de uma VM, porque eu tenho uma VM no back-end e no front-end eu tenho serverless. Ou eu tenho serverless lá só na camada de dados. Então, a gente não recomenda que você siga por esse modelo de forma parcial, a não ser que literalmente seja só a camada de dados, né? Que você precise
trabalhar dessa forma, tá? Senão você acaba não tendo os demais benefícios que você teria ao trabalhar com serverless. Tem todo um esquema de compatibilidade entre esses componentes serverless, o que torna muito fácil a integração deles, e você ganha no time to market também, no tocante ao prazo de desenvolvimento, que é reduzido, né? Quando você opta por fazer parte serverless e parte não, fica meio estranho até para você conseguir integrar esses dois universos, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho então sobre lock-ins. E o que é lock-in? Na verdade, nós sempre fazemos lock-ins, tá? É impossível não fazer. A gente começa com os lock-ins a partir do momento que nós escolhemos uma linguagem de programação. Nosso código, por exemplo, ele foi feito ali em Node, em .NET, em Java, em Python. Nós vamos escolher uma linguagem e a partir daí, nosso código já fica preso a uma linguagem, tá? A partir do momento que eu escolho uma infraestrutura para publicar e eu tenho ali uma esteira de CI/CD, etc., eu também já fico preso a uma tecnologia de infraestrutura. Então, a gente vai fazendo alguns lock-ins durante o processo de definição da arquitetura, que é normal, é natural. Mas aqui o que dói mesmo são aqueles lock-ins que, por exemplo, no modelo on-cloud, né, em especial com um vendor, né, específico ali, AWS, por exemplo. Poxa, se eu fizer lock-in com ele, o que vai acontecer se eu quiser mudar para uma outra? Se tiver algum problema legal, né, de invasão naquela cloud, ou ela ficar offline e eu precisar de repente, não posso ficar offline de jeito nenhum, quero mudar de cloud, não consigo, né? Porque eu tô amarrado a ela, eu fiz um lock-in com ela. Um lock-in em uma cloud, quando a gente fala em lock-in hoje em dia, normalmente é para cloud, tá? E como é que a gente faz um lock-in em uma cloud? Quando eu escolho tecnologias que são exclusivas daquela cloud. Não necessariamente serverless, tá? Não necessariamente. Existem, por exemplo, compilações de Linux que são específicas de uma cloud e que oferecem algumas vantagens, alguns benefícios ali, algumas facilidades que você pode utilizar. Ocean mesmo, que é uma das clouds grandes, né, e uma das mais baratinhas que se tem no mercado, e ela é americana também, ela fazia muito isso. Atualmente ela está entrando para a briga também de serverless, né? Ela também tem ali functions, ela tem outras funcionalidades serverless, e antigamente ela era mais raiz ali e colocava os benefícios, né, que ela trazia, os diferenciais, ela trazia dentro de distros Linux, por exemplo, tá? Com algumas pequenas vantagens ali, com alguns pequenos aceleradores para fazer com que você continuasse ali, né, fiel à cloud. O lock-in é literalmente você assumir um compromisso com aquela cloud, por exemplo, ou com aquele parceiro, de ficar com ele e usar aquele serviço em benefício próprio, em benefício da sua solução. Tudo bem? Então, o lock-in, ele é literalmente para isso, é para você... Isso aqui é um ganha-ganha, né? Ao mesmo tempo que você fica amarrado com aquele vendor, ele te entrega algum tipo de benefício. Do tipo, no caso de uma plataforma de programação, uma série de bibliotecas pré-prontas para você utilizar ali dentro. Treinamento, comunidade, né? Pessoas ali já no mercado, de repente com valor mais competitivo, um salário mais competitivo para você poder trazer ali para o seu projeto, tá? E no caso de um vendor de cloud, por exemplo, a gente tem ali como grande benefício, né, em geral, custos reduzidos, tá? Como a gente falou aqui para serverless, é bem parecido. Bom, qual que é o impacto de a gente não tomar essas decisões ou tomar elas de forma equivocada, né? Primeiro, a gente vai ter aqui uma impossibilidade de otimizar os nossos custos. Porque, como eu falei anteriormente, talvez eu tenha feito lock-in com uma cloud, né? Por ter usado um componente que só ela tem. E o pior de todos é quando a gente escolhe ali um database, por exemplo, que só aquela cloud tem, e esse database armazena muitas informações. Em um caso como esse, é um lock-in quase eterno, né? Praticamente impossível você sair daquela cloud. Beleza? Um exemplo disso é o Dynamo. O DynamoDB é da AWS. Tem muitas empresas que optaram, né, pelo preço e tudo mais dele, adotaram e colocaram muitas informações. A gente conhece algumas empresas, né, que fizeram isso, investiram pesado ali, quando o Dynamo era 1/4 do que é hoje. Continua sendo muito barato, mas era muito mais barato no começo, tá? Esse acaba sendo um risco do lock-in também.
Eu fiz ali, né, um lock-in com aquela cloud, com a AWS no caso. Foi passando o tempo, foi ganhando popularidade. E aí o que aconteceu? Né? O preço foi subindo. E aí já não é mais tão interessante assim aquela tecnologia. Por isso, uma decisão que tem que se tomar com muito cuidado, tá? E se eu não tomar essa decisão corretamente, então, por exemplo, para uma parte do meu banco de dados eu coloquei em Dynamo, para experimentar o Dynamo. Tá, e a outra parte eu coloquei em outro banco, talvez não relacional também, para linkar as duas coisas. Beleza, a aplicação foi evoluindo, foram tendo novas funcionalidades, com certeza eu coloquei algumas no Dynamo, outras no MongoDB, né? E fui crescendo. O que pode acontecer lá na frente? Talvez fique inviável para mim, por exemplo, a questão financeira do Dynamo e eu queira migrar tudo para MongoDB. Só que para fazer essa migração vai ser um esforço muito grande, porque eu tenho muito volume de dados. Então eu fico naquela de nem conseguir mudar, né, tirar do Dynamo para colocar tudo no Mongo. De repente essa oferta de um banco novo, alguma coisa assim, é em outra cloud, e aí eu não posso migrar dessa cloud porque eu estou preso a ela por um componente como esse, tá? E eu também não usufruo de todos os benefícios, porque provavelmente o Dynamo vai ser mais barato ali, eu estou falando do Dynamo, mas qualquer componente que eu faça lock-in, do que um outro que eu não faço. Exatamente porque é o que a cloud quer, né? Que você fique com ela. E em troca disso, ela te oferece um serviço com custo menor, né? Ou com mais performance, ou com mais segurança. Por isso também a gente precisa escolher de uma forma acertada, pensada, fundamentada, senão a gente escolhe errado, beleza? Bom, e para fecharmos, basicamente a gente só tem problemas, né? Só os drawbacks, caso a gente escolha errado ou não escolha, né, deixa essa decisão para depois ali, que acaba sendo uma escolha errada, né? A gente acaba ficando ali não fazendo lock-in, ou fazendo as duas coisas, parcial, que é o pior dos cenários. Então, fazer ou não um lock-in aqui, ou a escolha de trabalhar ou não com serverless, se eu fizer errado, né? Por exemplo, eu fiz pensando somente em custos. O custo talvez um dia seja inviável. Talvez essa ferramenta seja descontinuada e somente poucos profissionais vão conhecer, e aí você vai ter que pagar muito caro para esse profissional, né? Ou então a própria cloud pode, né, começar a se tornar muito popular aquele componente e ela comece a elevar o custo ou elevar propositalmente para fazer você migrar para uma outra, né, tecnologia de banco, por exemplo. Então, é muito problemático escolher errado e escolher pensando somente em um desses pontos. Normalmente precisa ter uma razão forte por trás de fazermos um lock-in, tá? Ou de escolher serverless. Tem que ter um motivo muito forte por trás. Senão, a decisão ela vai ser errada, beleza? Bom, e como é que a gente avalia isso tudo? Como é que a gente avalia, faz a escolha de um serverless, né? De adotar serverless ou de fazer ou não um lock-in? Bem, vamos aqui para nossa planilha de requisitos e vamos dar uma explorada em quais requisitos fariam sentido para fazermos essas escolhas. Então vamos lá. Quando segurança é algo importante e aquele componente arquitetural faz isso para a gente, ou aquela cloud é muito segura, por exemplo, eu tenho já PCI resolvido lá dentro, entre outras coisas, o requisito segurança aqui pode ser um diferencial. Pode ser que faça eu optar por fazer o lock-in naquela cloud. Só que ele precisa ser um carinha vermelho, tá? Beleza? E a cloud tem que ter isso aqui muito bem resolvido. Muito bem resolvido mesmo. Todos os requisitos de segurança ali, né? Desde criptografia, autorização, autenticação, todas essas coisas resolvidas lá. De repente já ter certificados de PCI, por exemplo, se eu preciso, né, ser PCI, então minha cloud também já tem que estar em um ambiente PCI, tá? Tem que ser, em um caso como esse, né, em geral, hospedado no Brasil, não pode estar fora. Imagina, eu estou falando de dados, né? E aqui, se eu tiver, por exemplo, um compliance LGPD, tem que estar no Brasil. Então, eu já vi escolhas sendo feitas nesse sentido e colocando em data center fora do Brasil. Depois, para migrar também é difícil. Beleza? Outro requisito arquitetural que pode fazer a diferença para escolher em favor, né, de serverless e também de fazer lock-in, disponibilidade, tá? E eu coloco aqui junto tanto a escalabilidade
como a elasticidade, que está aqui. Cadê? Disponibilidade, elasticidade, escalabilidade. Os três aqui praticamente no mesmo balaio, né? Porque os três têm tudo a ver. Disponibilidade é eu estar sempre disponível, sempre ativo, minha aplicação nunca cair, né? Escalabilidade tem a ver com disponibilidade também, aumentar, né? Escalabilidade é de baixo aqui, aumentar a minha infraestrutura em função do volume, e a elasticidade é poder também reduzir, não só aumentar, né? Mas também diminuir. Isso, em geral, quando a gente faz um lock-in, e não só lock-in, mas opta por serverless, por exemplo, são coisas que a cloud resolve pra gente, tá? De estar 100% disponível, de diminuir o custo à medida que eu tiver menos usuários, de suportar um volume praticamente infinito de usuários. Eu posso configurar isso também, mas em geral, né, não ter esse tipo de preocupação. Se eu tenho isso aqui como uma realidade, o modelo serverless se torna muito interessante. E aí fazer um lock-in com uma cloud, né, e adotar o modelo serverless começa a fazer sentido. Percebe que aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, mas eu estou falando aqui de disponibilidade, estar de pé o tempo todo. Isso aqui custaria para mim, tá? Eu teria que ter 2 servidores ali, ativo. Eu precisaria ter monitoramento, pessoas olhando para isso o tempo todo, alarmes acontecendo quando estivesse no limite ou quando estivesse offline, e uma série de outras coisas. A cloud já resolve para mim. Mesma coisa, o aumento ou a redução aqui da minha infraestrutura em função do volume. A cloud resolve automaticamente. Eu vou pagar pelo que eu utilizar, tá? E aqui é que mora também o segredo ali da otimização dos custos, não é? Se eu fizer uma configuração certinha aqui na cloud, praticamente na hora que eu tiver ali menos volume de usuários, né? Instantes depois, eu já estou pagando menos. Eu já estou pagando só literalmente o que eu utilizei, tá? O que traz efetivamente um custo mais interessante, mais barato pra gente, tá? Bem, time to market. Isso aqui também é uma variável interessante a se considerar. Só que a gente tem um pontinho muito importante aqui. O time to market, do que ele depende? Ele depende das pessoas conhecerem daquele recurso que você vai fazer no lock-in. Então, ou você precisa ter pessoas especialistas, ou, além do lock-in, você vai precisar capacitar as pessoas para que elas sejam especialistas e se tenha ali o time to market atendido. Senão, eu vou ficar apanhando ali. Por mais simples que seja o recurso, talvez esse recurso dê um problema lá na frente, né? E eu vou precisar de pessoas dando manutenção. Então, o fator time to market aqui, se ele é alto, ele é vermelhinho, como está aqui, né? Ele pode ser atendido pela sua cloud, tá? Ou por um componente que você venha fazer lock-in, desde que as pessoas também estejam capacitadas, amplamente capacitadas, não é só fiz uma configuração básica, né? Não é só um hello world, né? É um além, um aprofundamento. Então, se eu tiver isso, já é mais um ponto que eu posso considerar para fazer o lock-in, tá bom? Outra coisa aqui, observabilidade. Se eu não quero gastar com, por exemplo, um ferramental como o New Relic, Dynatrace, um ferramental de observabilidade, e se eu estou optando por um modelo microcomponentizado, né? E microcomponentizar, colocar tudo componentezinhos pequenininhos, normalmente ele tem a ver com disponibilidade, escalabilidade e elasticidade, né? Aí eu também precisaria de observabilidade. Então percebe que a gente está falando de um pacote de coisas aqui, né? De ter observabilidade já na cloud, né? O modelo serverless, ele tem isso, tá? E quando eu for fazer um lock-in com a minha cloud, por exemplo, independente de ser só com cloud, né? Quando eu vou fazer um lock-in com uma ferramenta que já entrega esses componentes de observabilidade resolvidos, eu tenho um cenário mais tranquilo também para fazer esse lock-in, tá? Se eu não tenho isso, imagina que isso aqui é uma caixa preta, sei lá, uma ferramenta de VoIP, né, de atendimento de telefone, não tem observabilidade nenhuma, não sei se vai estar online ou offline, não tem pessoas capacitadas direito para mexer naquilo, e malemar tem informações do que aconteceu ali dentro, de integração, etc. É um lock-in muito ruim, tá? A não ser que ele faça todo o resto para mim e literalmente eu não precise disso, né? Isso é um problema dele, tem contratualmente falando ali, né? É tudo resolvido, beleza, tá? Mas percebe,
é mais um ponto aqui que talvez faça sentido para a gente na nossa escolha. Beleza? Manutenabilidade tem a ver aqui também com o time to market, que nós havíamos falado anteriormente. Eu preciso ter uma equipe que conhece profundamente daqueles recursos que a gente está fazendo lock-in. Eu estou casando com aqueles recursos, tá? Então eles vão fazer parte do meu ecossistema de uma forma forte, né? Eu tenho que ter pessoas que consigam manter e evoluir o meu produto dentro daquela plataforma, beleza? Testabilidade, isso aqui também, em geral, a própria cloud já entrega ali toolkits, quando a gente está falando de serverless, né? Para você testar. Se esse aqui é um requisito alto, pode ser que ele faça sentido também na sua escolha, seja um ponto. Eu não diria que ele é um dos mais críticos, tá? Porque efetivamente não é a grande vantagem que a cloud entrega pra gente. As maiores a gente já falou, tá? Mas acaba sendo um pontinho aqui também a se considerar se esse seu requisito é alto, não é? Tipicamente, um lock-in, ele não facilita muito a testabilidade. Então, aqui talvez seja um ponto para você tomar um pouquinho de cuidado. Assim como observabilidade. Também não é o forte mesmo de um lock-in, tá? Isso porque existem ferramentas incríveis de observabilidade, tá? O New Relic, o Dynatrace, não necessariamente eles vão ser compliance com o modelo on-cloud, tá? E um serverless ainda por cima. Não necessariamente. Existem algumas ferramentas que já estão começando a ir para esse caminho também, tá? Bom, elasticidade a gente já falou. Experiência com o usuário, praticamente não se tem aqui impacto no tocante a isso, né? A gente já falou de disponibilidade, que é o mais importante, mas experiência com o usuário não vai fazer grande diferença, porque você vai precisar implementar de qualquer forma o teu front-end e cuidar dele de acordo com a persona digital, tá? Performance pode ser um ponto aqui de preocupação, tá? Eu não diria que é o maior deles, porque tanto em um modelo não serverless, né, como no modelo serverless, você terá aqui pontos de vantagens e desvantagens no tocante à performance, e é possível você resolver em qualquer um deles. Aonde que performance é interessante, né? Quando a gente está falando de lock-in e com, por exemplo, um appliance, tá? Então, por exemplo, eu preciso de muita performance para um volume de dados muito grande. Então, muitas vezes eu opto por contratar um appliance, uma ferramenta, por exemplo, da Microsoft, da Oracle, ou de qualquer uma outra grande empresa, né? Que entregue para mim a máquina mais o software. E elas já fazem isso on-cloud também, tá? Então entrega ali para você, em forma de serviço, um appliance, uma máquina customizada com software, né? Uma versão específica do software, que vai te entregar extrema performance, né? Para um volume muito grande de dados. Então, aí se torna interessante você fazer um lock-in também. Se performance é um requisito alto, né? No momento que você vai fazer uma escolha como essa e tem um volume de dados que justifique, o lock-in com uma ferramenta como essa vai fazer sentido. Beleza? Já integrabilidade e adaptabilidade não faz muito sentido a gente considerar quando estamos falando de lock-ins ou do modelo serverless. A única exceção aqui é se a gente estiver falando de um componente muito específico de integração, por exemplo, um API Gateway, tá bom? Um barramento de serviços, ou então uma ferramenta ali que seja própria, né, para a gente trabalhar com white label, né, para ter uma alta adaptabilidade de negócio. Se essa é a coisa mais importante, eu estou escolhendo ali uma ferramenta que vai me entregar já isso, aí vai fazer sentido o lock-in também. Mas, novamente, é raro, né? Acontece, mas é raro desses requisitos serem vermelhos e serem os mais altos, ao ponto de fazer efetivamente sentido você fazer uma escolha, né, um lock-in, a partir de um desses requisitos aqui, tá bom? Os requisitos, em geral, eles nos direcionam para as escolhas, tá? Para as escolhas mais acertadas. Então, em especial, quando a gente estiver falando de lock-in e de serverless, dos dois conceitos ao mesmo tempo, sempre considere esse conjuntinho aqui, tá? De disponibilidade, elasticidade e escalabilidade. Isso aqui é o mais importante quando a gente está falando de lock-in com um provider de cloud ali para serverless, beleza?
Outras coisas entram aqui, podem entrar e fazer a diferença? Podem, como segurança, como a gente já falou, tá? Mas esses 3 tipicamente são os mais relevantes para essa escolha. Um ponto importante aqui também é essa VA aqui de otimização de custos, tá? Quando a gente tem otimização de custos a longo prazo, não necessariamente esse é o melhor caminho, tá? Mas se a nossa otimização de custos aqui fosse a médio prazo, aí sim eu estaria 100% aderente. Porque o longo prazo, quando eu estou falando de longo prazo, eu estou falando de construir muito bem uma aplicação e gastar mais no começo para ter um gasto menor lá na frente, tá bom? E se eu fizer um trabalho muito bem feito, né, uma arquitetura muito bem feita, uma implementação muito bem feita, gastar tudo que eu preciso no começo, no futuro, né, um modelo que não seja serverless vai acabar custando menos para mim com o passar do tempo. Beleza? Já o modelo onde eu coloco menos dinheiro no começo, eu tenho menos poderio financeiro ali, bala na agulha, né, para investir na minha solução, mas a médio prazo, depois que começar a rodar ali a aplicação, eu preciso, né, com uma certa volumetria de usuários ali, pagar a solução, valer a pena a solução, o serverless é o ideal para isso, tá bom? Ou adotar qualquer coisa como serviço, né, acaba fazendo sentido quando a nossa otimização é a médio prazo, não a curto, não a longo, ok? A curto prazo, a curtíssimo prazo, é a solução mais simples e normalmente ela não envolve lock-in, tá? E também acaba tendo riscos, né? Quando a gente fala de lock-in, eu tenho uma visão de uma parceria mais a longo prazo, de não sair, de não deixar aquele parceiro, né? De manter aquela parceria por muito tempo. E eu sei que com o passar do tempo, talvez eu queira mudar e vai ser muito caro mudar. Então, aonde eu estou ganhando? A médio prazo, tá? Então, a variável correta, que é a melhor para adoção de serverless ou de qualquer lock-in, é a otimização a médio prazo, beleza? Então, com essa variável arquitetural, basicamente, e com esses requisitos que a gente colocou aqui, certamente você já tem subsídios para uma tomada de decisão acertada. E mesmo assim, talvez você ainda tenha informações de preocupações adicionais ali anotadas que reforcem esses pontos e que reforce a importância e a necessidade de você fazer um lock-in. De novo, lembre-se que o lock-in não é bom quando você faz ele parcial, quando você não faz um lock-in total. Ou seja, se eu estiver falando de uma única ferramenta de banco de dados, por exemplo, eu faço um lock-in só com um micro database e um outro micro database da mesma solução, eu não fiz lock-in. Então, provavelmente eu vou ter uma certa perda aqui, né? Porque eu estou tendo o ônus de ter feito lock-in, de precisar usar aquele componente de uma maneira ou de outra, né? Mesmo que no futuro eu tenha que minimizar um pouco o uso dele, eu tenho o ônus que eu fiz o compromisso aqui com essa empresa e, poxa, eu não estou usufruindo 100% disso. Talvez o benefício que eu tenho aqui seja custo, seja segurança, como a gente falou, e aí no outro database eu não tenho esse benefício. Eu preciso me preocupar e colocar uma ferramenta de segurança. Ou seja, eu estou pagando dobrado. Que aqui eu já tinha resolvido segurança com a aplicação que eu fiz o lock-in, né, com a ferramenta que eu fiz o lock-in, e estou precisando fazer de novo com uma outra aqui que não tinha, que eu não fiz o lock-in. Então, se eu fizer o lock-in pelos motivos certos e não fizer ele parcial, fizer ele corretamente, né, atendendo para resolver aquele problema que eu tinha, tá? Eu vou colocar tudo aqui dentro. Vou fazer um lock-in, por exemplo, total com o database. Ou total com a minha cloud trabalhando com serverless. Mas se eu tenho outros pontos que eu vou precisar de outros componentes, e eu estou passando, né, por exemplo, eu vou precisar escalar aqui a minha infraestrutura, né? E eu já tenho outros componentes que eu já tenho o lock-in feito. Mas eu preciso contratar um outro aqui para fazer uma orquestração de containers. Poxa, eu só tive o ônus, né? Eu vou pagar mais caro e eu ainda estou preso à cloud. É um exemplo. Tá bom? Então, essa é uma decisão que eu diria que é a primeira e tem que ser tomada com muito cuidado, com muito carinho. Bacana? Então, essa aula fica por aqui. Até a próxima aula.